Aproveitar para falar de novo de Nossa Senhora e sobre o fim dos tempos. Porquê falar sobre o fim dos tempos? Porque Nossa Senhora está sempre a falar deles. E Nossa Senhora esteve totalmente escondida no Evangelho, porque ela viria intervir tanto nestes últimos 200 anos, a partir da Rua de Bach, 1830, cerca de 400 aparições em lugares distintos. Tanto que os mariólogos dizem que Nossa Senhora, com a aflição pela salvação de seus filhos, praticamente está a viver mais na terra do que no céu. E é verdade. Então, vamos aqui de novo a Garabandal, um chamamento urgente à conversão, do apostolado português de Garabandal, página 239. A profecia sobre os papas, que é super interessante, não é? Quando morre o Papa João XXIII, a Conchita diz: Oh mãe, o Papa morreu. Mas como é que sabes? Nossa Senhora disse-me agora. E disse que agora também só vai haver mais três. Mais três? Mas que depois é o fim do mundo? E ela disse: Não, Nossa Senhora disse fim dos tempos, não é? Temos de ter em conta que Nossa Senhora não contou João Paulo I que só viveu 33 dias. Ele disse que ia reformar a Cúria, morreu logo. Não podia ter dito isso, não é? Então, vamos fazer a contagem? Não contando João Paulo I, a partir da morte do Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II e Papa Bento XVI. Vê uma coisa, o Papa Francisco, diz o livro, já não faz parte desta contagem da profecia dos Papas de Garabandal até ao fim dos tempos. Isto porque a contagem desta profecia apenas se referia aos Papas que faltavam contar até ao início do período do fim dos tempos. Ora bem, eu pensava que o fim dos tempos tinha começado em 2013, quando o Papa Bento deixou de ser Papa. Mas a questão é que ele ainda está vivo. E eu tenho uma opinião, é a opinião também de outros estudiosos, que dizem que o Papa Bento está a impedir a vinda do Anticristo sobre o mundo e sobre a Igreja. É capaz de ser provável. Então, quando ele morrer, é que se porventura vai desencadear o fim dos tempos, porque ele ainda está vivo, estás a ver? Portanto, três papas, depois do Papa João XXIII, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. É interessante realçar que séculos antes, continua o livro, São Malaquias, bispo de Armagh, na Irlanda, quando chegou ao alto de uma das colinas de Roma, teve um êxtase e disse todos os papas até ao fim. Ele tinha o dom da profecia, profetizou que sobre a linhagem dos papas até ao fim dos tempos, que coincide precisamente com esta profecia dos papas anunciada pela Virgem Maria em Garabandal, não é? O último seria a Glória Olivae, da Glória da Oliveira, símbolo dos beneditinos, Papa Bento XVI. E depois haveria o Pedro Romano, que era o último, o tempo em que viria o juízo de Deus, não é? Só assim, durante este período de tempo, o fim dos tempos, ocorrerá então o aviso, o milagre e o castigo condicional, a purificação, profetizadas em Garabandal. Também é importante saber-se esta profecia do fim dos tempos, não é? Vede que a Conchita vai dizer o milagre já tem cerca de 74 anos. O padre Petar Ljubicic Medjugorje, que vai dizer os segredos com a Miriana, também tem praticamente a mesma idade. Portanto, e não é só isso, é questão de ler os tempos, os sinais. Como é que se leem os sinais? O que é importante para ler os sinais dos tempos? Três coisas. Primeiro, a nível de estratégia e política militar, o que é que está a acontecer? Por exemplo, entre a NATO e a Rússia, não é? E os seus países aliados. Primeira coisa. Segunda, o que é que está a acontecer na Igreja. Terceira, o que é que está a acontecer na natureza e nos cosmos. É assim, não é tão difícil, não é? Não é tão difícil. E o Espírito Santo está connosco. Ele acompanha-nos para nos ajudar a ver e a ler e a discernir. Os sinais dos tempos são completamente os sinais do fim. Lede o capítulo 24 de São Mateus, então os sinais para o fim da época, não é o fim do mundo, é o fim desta época. Porque quando Jesus vier em glória, vai começar outra época, está bem? E depois, no fim dessa época, é que é entrega nas mãos do reino do Pai e começa a eternidade. Como os dias da criação, estamos a terminar o sexto dia, vamos entrar no sétimo, está bem? E são as idades da história da salvação, apresentadas por Santo Ireneu, por São Tomás de Aquino, por São João Damasceno. Não é? São doutores da Igreja. Já agora. Não é? Quais são as 7 épocas? Então, criação, Abraão, vamos lá ver se eu não me engano. Abraão,
depois Noé, depois Moisés, depois a aliança com o rei David, depois a aliança, a nova aliança, a criação, a nova criação, a nova aliança com Jesus, não é? Depois veio o tempo do reinado de Jesus Cristo, e por fim o reinado do Pai, que é o oitavo, é o último, não é? Esqueci-me ali atrás da aliança com David, para ser tudo certo. Vou voltar a repetir. Isto é interessante. Aprendi também com o meu amigo João Pedro. Isto é muito interessante. Primeiro dia, primeiro laço, primeira época da história. Abraão, depois Noé, Moisés, David e Cristo, não é? E depois da segunda vinda é que vem então a época do reinado de paz e o triunfo do reinado dos corações de Jesus e Maria sobre o mundo. Deus abençoe, guarde e proteja.